Graça e paz. Vamos abrir a palavra de Deus na carta aos Hebreus, capítulo 12, versos 2 e 3. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo os vossos ânimos. Que Deus revele Sua palavra aos nossos corações nesta manhã, em nome de Jesus. O escritor aos Hebreus menciona neste texto duas palavras importantíssimas em relação à nossa experiência com Jesus Cristo: olhando e considerando. Olhando firmemente para Jesus. Considerai, pois, aquele, isto é, Jesus. Olhando é um gerúndio e tem o sentido de fitar os olhos em, mirar em, encarar fixamente. É um olhar intenso, profundo, penetrante para Jesus. E mais, olhar e ficar olhando, observar e ficar observando. Jesus e nada mais. Por quê? Por quê? Porque Ele é o tudo de Deus para o meu nada. Porque Ele fez tudo por nós, é tudo em nós e vive o tudo que Ele é em nós e através de nós. O que Ele é? Ele é Deus. Ele é tudo. Ele, Jesus, é o tudo que você precisa, é o tudo que nós precisamos. O nosso objetivo nesta comunidade não é usar Jesus para resolver as nossas dificuldades, mas conhecê-lo numa relação, numa experiência íntima em nós mesmos. Desenvolver uma paixão desenfreada por conhecer Jesus Cristo em nós. Jesus Cristo e nada mais. Eu creio, irmãos, que a obra mais profunda de Deus, que Deus realiza na nossa alma, é despertar nela o anseio contínuo e profundo por conhecer Jesus, por conhecer a Deus mesmo, por meio de Sua palavra. Que o Senhor me faça crer na palavra dele e não depender de nada nem de ninguém, mas somente dele, para que eu viva tão somente olhando para Jesus. Esta é a característica da igreja de Deus, da igreja de Cristo, da igreja de Jesus Cristo. Que o Senhor não permita que eu fique olhando para as coisas que Ele tem, para as coisas dele. E Ele dá
E Ele dá, porque Deus não é mesquinho, Ele não é mesquinho. Mas eu quero focalizar a pessoa dele, a pessoa de Jesus Cristo. Somente a pessoa de Jesus me satisfaz perfeitamente e profundamente. Que o Senhor não me deixe cair nesta tentação de ficar olhando para as coisas dele, as bênçãos dele, mas que firme os meus olhos nele mesmo, na pessoa dele o tempo todo. Deus, irmãos, não nos abençoa porque estamos rompendo em fé. Deus não nos abençoa porque estamos rompendo em louvor. Deus não nos abençoa porque estamos rompendo em oração. Deus nos abençoa porque Ele é o Deus da graça. Ele é o Deus da graça e tem prazer em nos abençoar em Cristo Jesus. O que Ele pede em troca? O que Ele pede em troca? Nada, nada. Exatamente isto é o que diferencia o Evangelho de tudo que há por aí. É a graça. A graça diferencia o que é de Cristo, o Evangelho, da religião, de todas elas. Se Ele não pede nada em troca, eu também não devo pedir nada a Ele, nada, para poder adorá-lo, nada. Deus não é cambista, Deus não é mascate. Eu não quero, irmãos, uma relação com Deus na base do toma lá, dá cá. Eu não quero um relacionamento com Deus na base de negociata. Eu não quero. Eu não sei em que fornalha hei de ser colocado, mas sei que quanto mais quente são as chamas, mais perto está o Senhor. Eu não sei que experiência Deus tem reservado para mim, mas sei que quando todos os recursos em mim se esgotarem, as fontes da graça divina terão somente começado a jorrar. Se Deus quiser aliviar a nossa peleja, nossa luta contínua, Ele alivia com a sua graça. Mas se Ele achar que não deve aliviar, certamente nos dará maior graça para continuar olhando para Ele e se deleitando nele, na pessoa dele. É Jesus, irmãos, a fonte de profundo consolo e imenso conforto. É Ele. Deus sabe tudo a nosso respeito. Ele sabe. Ele conhece todas as nossas lutas e ainda conhece aquelas lutas que ainda teremos. Então, a todo grito do nosso coração, Deus só tem uma resposta: Cristo. Tudo o que Deus diz para nós é Cristo. Não há mais nada a ser dito além de Cristo. Então, olhe para Cristo
para Jesus, confie em Cristo, ame Cristo, queira conhecer Cristo intimamente, conheça Cristo como tudo de Deus para você e nada mais além dele. Aguarde Cristo, aguarde Jesus Cristo, porque Ele está vindo. Considere Cristo, considere Cristo. Considerar é outra palavra do texto que estamos analisando. Essa palavra considerar vem de sideral e é uma palavra que tem conotação astronômica. Então, você pode apontar o telescópio da palavra e da fé para Cristo. Aí você vai fazer uma consideração interessada, concentrada, dedicada e singular da pessoa de Jesus. Irmãos, Jesus Cristo é o ápice de toda a revelação de Deus para nós, principalmente para a sua igreja. Então, vamos considerar nesta manhã algumas coisas em relação a Cristo, a Jesus Cristo e a nossa experiência com Ele. E a primeira questão que vamos considerar está lá em Mateus capítulo 1, verso 23. Vamos ouvir o que nos diz a palavra de Deus. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Eis que a virgem conceberá, dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Deus conosco. Quem é este Deus conosco? É Cristo, Jesus Cristo. Deus conosco. É Jesus Cristo, Deus conosco, Cristo conosco. O nascimento de Deus na raça humana é uma maravilha e também um paradoxo. É a maior demonstração de afeto e a mais linda história de amor. O nascimento de Deus na humanidade, para mim, é algo apaixonante. O Deus desceu e se colocou ao nosso lado. Deus conosco. Eu posso dizer que o meu vizinho é Deus, porque Ele veio ser o meu vizinho, Ele está ao nosso lado. Deus conosco, no nosso meio, o mais próximo possível de nós. Só que ainda Ele não está em nós, dentro de nós. O Deus transcendente se torna imanente para estar ao nosso lado. O que é este Deus transcendente? É o Deus Criador. É o Deus Criador que vive muito bem sem nós. Não precisa de nós. Ele não precisa de nós. No Salmo 90, no verso 2, ali diz quem Ele é. Vamos ouvir então a palavra de Deus.
antes que os montes nascessem, ou que tu formastes a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Antes de qualquer coisa que Ele criou, Ele é. Diz aí, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Então, irmãos, Deus não tem começo nem fim. Ele é de eternidade a eternidade. O verbo existir pertence ao mundo das coisas e das pessoas. Deus não é do mundo das coisas. Ele não pertence ao mundo das coisas. Deus fez tudo acontecer, mas Ele mesmo não aconteceu. Por quê? Porque Ele é de eternidade a eternidade. Deus não é criação, Ele é criador, não criado. Só é possível crer na realidade absoluta e incompreensível de Deus, e crer com uma fé que Deus mesmo nos dá por sua graça, para que possamos crer nele. A coisa mais doida, irmãos, para a mente humana é que este Deus absoluto e incompreensível virou Deus encarnado em Jesus Cristo e se tornou o que o texto disse lá: Deus conosco, ao nosso lado. Jesus disse algo que pirou a cabeça dos religiosos. João 8, verso 58. Disse-lhes Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Isto aqui não pira só a cabeça dos religiosos, mas de qualquer um. Ele disse: eu lhes afirmo que antes de Abraão nascer, eu sou. Ele está dizendo: eu sou antes de nascer. Antes de eu nascer, eu sou. Por quê, irmãos? Porque Ele é Deus. Ele é Deus de eternidade a eternidade. E mais uma coisa, Ele não precisava e não precisa provar quem Ele é em si mesmo. Ele não precisa. Ele é Deus e ponto final. Agora, ou você crê ou não. O importante é entender o que Ele veio fazer na terra. Cristo veio, eu creio assim, que Ele veio me salvar, porque eu era um pecador miserável, indigno, egoísta e merecedor do inferno. E Ele veio com a finalidade de me salvar. Você pode ver Mateus capítulo 1, versículo 21. E dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. O que significa o nome Jesus? O nome Jesus significa aquele que salva o seu povo
dos seus pecados. Se você já foi salvo dos seus pecados, porque vejam bem, Ele salva do pecado, não em pecados. Ele não salva você em pecado, Ele salva você do pecado. Então, se você conhece o significado do nome, você tem que ter a experiência do significado, porque Ele é aquele que veio salvar do pecado. Se você não conhece a salvação do pecado, se você vive no pecado, você não conhece ainda Jesus Cristo, porque Ele veio para salvar do pecado. Eu creio que Ele veio porque tinha um interesse muito particular em mim, e esse interesse era me salvar do pecado e também de mim mesmo. Se você quiser, se identifique também com esse interesse de Deus. Não há salvação sem a identificação do homem com Deus. Por quê? Por que eu digo que não há salvação, não tem salvação sem a minha identificação com Deus? Por quê? Porque a salvação é Ele. A salvação não é alguma coisa que Ele nos dá. A salvação é Ele que se tornou a minha salvação. A salvação, a palavra de Deus, ela mostra que Ele é a nossa salvação. Jesus, Ele é o Salvador e também a minha salvação. Ele é o Salvador e a salvação ao mesmo tempo. Sendo Deus a salvação e também o Salvador, eu só posso ser salvo se eu estiver identificado com Ele. Então Ele veio, Deus mesmo veio a este mundo, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, para identificar o homem com Ele na cruz e fazê-lo participante de sua morte e ressurreição. É aqui, irmãos, é aqui que entra outra experiência nossa com Cristo. Qual? Nós em Cristo, a partir da cruz. Nós em Cristo, a partir da cruz. Este Deus inatingível tornou-se tangível e palpável. Ele se tornou homem em carne, osso e sangue, mas sem pecado. O Deus Santo habitando com os pecadores, Deus conosco. O Deus Santo habitando com pecadores, mas não nos pecadores. Importante você perceber isto aqui. Deus conosco, o Deus em carne, em sangue, em osso, mas sem pecado. Este Deus Santo perto de nós, bem perto, habitando com os pecadores, mas não nos pecadores. Pedro, ele até entendeu. Em Lucas capítulo 5, o verso 8, Pedro diz ali algo importante que nós precisamos conhecer também. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pedro se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Eu sou pecador.
a gente não tem nada a ver. O Senhor não pode estar em mim. Afaste-te de mim, Senhor, pois sou homem pecador. Mas o projeto de Deus, irmãos, tem uma abrangência muito mais extraordinária do que a morada de Deus entre nós. O projeto de Deus é muito mais abrangente do que Deus conosco, do que Deus morando entre nós. O projeto de Deus visa Deus em nós, Ele em nós, Deus em nós, Cristo em nós. Mas com o pecado não dá para Ele fazer morada em nós. Pelo amor de Deus, irmãos, não insistam com Deus, pedindo para Ele morar em vocês, com o pecado, você precisa ter a consciência de Pedro: afasta-te de mim. Só que Jesus fez algo extraordinário. Ele se manifestou bem próximo do homem, mas não no homem. Ele fez algo impensável do nosso ponto de vista, do ponto de vista de Pedro. Pedro pediu para que ele se afastasse dele, porque era pecador. O que Jesus fez, irmãos? O que Jesus fez? Jesus aproximou Pedro dele. Quando Pedro diz assim: afasta-te de mim, Jesus fez algo impensável na cabecinha de Pedro. Pegou Pedro e trouxe para ele, aproximou Pedro dele. Você, Pedro, quer que eu me afaste de você? Eu vou aproximar você de mim. Efésios capítulo 2, versículo 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Você vê? Pelo sangue de Jesus, o que Jesus fez? Pelo seu sangue, nos aproximou dele. No processo da crucificação, irmãos, machucaram Jesus, viu? Os homens machucaram Jesus, machucaram bem no processo da crucificação. Ele sangrou, certamente. Mas quando foi levantado da terra, ele estava com mãos e pés, mãos pregadas, pés também, no madeiro. E quando ele foi levantado da terra, o peso do seu corpo forçou os ferimentos e o seu sangue escorreu. Neste momento, ele nos atraiu para si naquela cruz. Ele mesmo disse: eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. João 12, verso 32. Então, irmãos, aproximados pelo seu sangue, Jesus nos aproximou dele quando derramou o seu sangue. Só que agora
ele dá mais um passo. Aproximados pelo seu sangue, agora ele nos fez entrar nele, porque ele nos atraiu a si na cruz. Então, a partir da cruz, a partir da atração que aconteceu no levantar de Jesus naquela cruz, nós estamos nele. Eu estou nele na cruz, a partir da cruz, porque ele nos colocou nele. Aqui está uma experiência maravilhosa. Ele estava conosco, agora ele nos colocou nele, agora nós estamos nele. Cristo nos atraiu a si, nos identificou. Eu gosto da palavra identificação. Nos identificou com ele e nos fez morrer com ele naquela cruz, a fim de nos libertar verdadeiramente do pecado, porque para isto ele veio. Ele morreu por nós, nos fez morrer com ele, ressuscitou com nós, porque a palavra diz que nos ressuscitou juntamente com ele, Deus, o Pai. Então ressuscitou com nós para viver em nós a sua vida justa e santa. E a partir da ressurreição nós temos outra experiência maravilhosa e essencial com Cristo. Primeiro ele veio estar perto de mim, Deus conosco. Depois ele nos atraiu, nos aproximou dele no derramar do seu sangue, e aí ele nos atraiu para ele. Agora eu estou nele, ele morreu comigo, então eu morri com ele para o pecado, mas ele ressuscitou dentre os mortos e nós fomos ressuscitados juntamente com ele. E agora ele está vivendo, ele está no interior daqueles que ressuscitaram juntamente com ele. A partir da ressurreição, Cristo em mim. Agora é Cristo em mim, Cristo em mim. E eu creio, irmãos, que é aqui que Deus queria chegar com cada um de nós. O alvo de Deus é Cristo em nós, Cristo em nós, Cristo em nós. Agora Ele não é mais o Deus ao nosso lado, mas em nós. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Cristo em mim, Cristo em mim, Cristo em mim. Em mim ele vive a sua vida justa e santa. Quando cremos a nossa crucificação com Cristo, experimentamos algo incrível, irmãos. Não vivo mais, mas Cristo vive em mim. Você não conseguirá viver o Evangelho por esforço, nem com boas intenções. Eu sei que vocês têm boas intenções, e vocês são pessoas esforçadas, dedicadas. Percebo, entendo que vocês são. Só que você não vai conseguir viver o Evangelho assim. Você precisa de Cristo. Você precisa de Cristo em você. Não temos esperança nenhuma de dar certo com a nossa capacidade. Eu não tenho esperança nenhuma de dar certo por mim mesmo. A nossa esperança, irmãos, é uma pessoa, a pessoa de Cristo em nós, a pessoa de Cristo em nós.
É a vida de Cristo que vence o pecado e satisfaz o coração do Pai. A aposta de Deus Pai, não é em nós, mas em seu Filho, Jesus Cristo em nós. Ele mandou seu Filho a este mundo e colocou todas as fichas nele, porque Jesus não perde. Cristo, ele não perde. Cristo nos colocou dentro dele, depois ele veio para dentro de nós. Que coisa maravilhosa! Primeiro ele veio estar perto da gente, depois nos colocou dentro dele, depois ele veio para dentro de nós. E quando Cristo nos colocou dentro dele, as experiências de Cristo tornaram-se nossas experiências. Tudo o que Deus fez em Cristo, irmãos, fez em nós também, porque estávamos nele. Quando ele morreu, nós morremos. Quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos. Quando ele ascendeu, nós também. Quando ele sentou nas regiões celestiais, nós sentamos com ele, conforme diz a palavra. Em Cristo, Deus nos fez participantes das experiências de Cristo. E tem mais: Cristo agora está em nós. Cristo vive em nós com todo o poder no céu e na terra. Cristo em nós, irmãos, sendo expresso em paz, porque ele é a paz, em alegria, porque ele é a alegria, em mansidão, porque ele é a mansidão, em amor, porque ele é amor, em pureza, porque ele é pureza, em santidade, porque ele é santo, enfim, sendo expresso com tudo o que ele é em nós, neste mundo, viu? Neste mundo, Deus colocou seu Filho em nós, para que o próprio Cristo viva espontaneamente em nós, em todas as circunstâncias. Cristo em nós é algo grandioso, espetacular. Quando Deus criou o universo, irmãos, foi algo grandioso, né? Grandioso, fascinante. O universo que Deus criou fascina até os ateus. Eles ficam de boca aberta diante da criação, estudando, não conseguem, eles não conseguem entender, mas estão aí, de boca aberta diante da criação que Deus fez. Mas na regeneração, quando Deus veio a este mundo, foi para a cruz, ressuscitou, a coisa extrapola todos os limites de fascínio e maravilha. Eu estou falando agora, irmãos, de um Deus que se humaniza, vai para a cruz, me atrai a si, morre por mim, me faz morrer com ele, ressuscitou para viver em mim, com tudo o que ele é e com os recursos que ele tem. Isto é grandioso demais, para mim é. Não sei se você já percebeu. Grandioso demais. A vida diária de um cristão é uma vida de desfrutar Cristo e receber mais e mais de Cristo a cada instante. Por um lado, estamos em Cristo e já experimentamos tudo que ele experimentou a partir da atração na cruz. Por outro lado, Cristo está em nós, vivendo tudo o que ele é. Estou crucificado com Cristo e agora Cristo está em mim. Qual é o domicílio de Deus na terra? Qual é o endereço de Deus na terra? É você, meu irmão. É você. É você. Deus mora em você. Você é o endereço de Deus. Você é o domicílio de Deus. Você é o lugar onde Deus mora. Ou não é? Ou não é?
Na encarnação, Ele é Deus bem perto de nós, é Deus ao nosso lado. Para mim, isto já é maravilhoso, é fantástico. Na cruz, Cristo nos colocou nele. Agora, além de maravilhoso, agora é impensável, inacreditável, porque Ele nos colocou nele, na cruz, com o pecado e tudo. Nós em Deus, na cruz. Na ressurreição, quando nós ressuscitamos em Cristo, Cristo veio estar em nós. A partir da ressurreição, Cristo está em nós. A partir da minha ressurreição com Cristo. Porque se você não ressuscitou com Cristo, porque não creu sua morte com Cristo, então Cristo não está em você. Agora, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Não sei se mexe com você, comigo mexe. É Deus mesmo vivendo em você. Deus mesmo vivendo em você. Quer mais? Você quer mais? Tudo começou com Deus conosco. Depois, nós em Cristo. Cristo em nós. E finalmente, nós na companhia de Cristo no estado eterno. Só que uma experiência não anula a outra. Nós continuamos em Cristo, Cristo continua em nós, e nós na companhia dele no estado eterno. João capítulo 14, versículo 3. Quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Estejais vós comigo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas alturas, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Que coisa maravilhosa, hein? Você percebeu? E assim estaremos sempre com o Senhor. Assim estaremos para sempre com o Senhor. Irmãos, eu estou aguardando este momento. Eu estou aguardando esse momento. Viu? Meu coração, ele grita por este momento. Mateus capítulo 28, versículo 18 e 19. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Como disse, o meu coração grita pelo momento do retorno do Senhor, né? Para que eu possa estar com Ele para sempre. Mas enquanto este momento não chega, enquanto estamos ainda vivendo neste velho mundo caído, no maligno, temos a garantia de Jesus. Jesus, aproximando-se dos seus discípulos, lhes assegurou:
todo poder me foi dado no céu e na terra. Portanto, vão pelo mundo pregando o Evangelho, falando de mim. Observe bem, irmão, observe bem. Ele não disse: eu dou poder para vocês, eu dou poder para você viver e enfrentar este mundo caído, porque não é moleza não. Ele não disse que ele não disse: eu te dou poder, eu te dou poder. Não, ele disse: todo poder, preste atenção no que ele disse aos seus discípulos. Preste atenção no que ele disse aos seus discípulos. Todo poder me foi dado no céu e na terra, portanto, vão. Jesus Cristo não nos dá poder, mas Ele mesmo vem viver em nós com todo o poder. Eu preciso depender do poder dEle que habita em mim, que está em mim, que está se manifestando na minha fraqueza, em mim. Se não for assim, irmãos, estamos encrencados num beco sem saída. Cristo em mim é o poder que me faz continuar. Se você quer viver na dimensão do razoável, do mais ou menos, você não precisa de Jesus, nem do Evangelho. Mas se você quer uma dimensão sobrenatural de Deus para dentro de você, então você precisa conhecer esta experiência com Cristo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. É preciso crer nisto. Cristo é a minha salvação, é a minha esperança, é o meu suporte, é a minha garantia e a minha suficiência. Jesus Cristo e nada mais. Amém? Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. É em Cristo Jesus, é em Cristo Jesus, é em Cristo Jesus. Aleluia, amém. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia, amém. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. Juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais. É em Cristo Jesus, é em Cristo Jesus, é em Cristo Jesus.
aleluia, amém. Oh, aleluia, aleluia, oh, aleluia, aleluia, amém. Graça e paz, irmãos.